Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, meus queridos, é essa palavra, mensurar. O que é que ela remete para vocês? O que é o mensurar algo? O que é que ela traz para vocês? Vamos lá. O que seria para ti, Clinildo, a palavra mensurar? Vamos lá. Bom, mensurar. Alô? Oi. Tá chutando? Não. Tá chutando? Não, tá ruim teu áudio. Oi. Oi, oi. Oi. Acho que é alguma coisa aí no teu fone. Alô, alô. Não está chegando. Vocês estão escutando, Clenildo? Não? O Clenildo, vocês estão escutando? Para mim não está chegando. Fala agora, Clenildo. Oi. Oi, oi. Eu estou conseguindo Sim. escutar aí. Ok? Agora. Então, você perguntou com relação a... Tá chutando? Tá todo mundo chutando? Sim. Então, quando você fala em algo mensurável, né, a gente tem uma ideia do que é aquilo que a gente possa, na verdade, medir. Né? Então, são parâmetros, né, dentro de qualquer que seja o critério de avaliação, você possa, então, trazer uma medida de algo que você possa gerar, portanto, informações, né, com relação ao que você está querendo apresentar. No caso aqui, a gente tem são situações do relatório de contabilidade das nossas, portanto, das operacionalizações e dos custos do serviço, a capacidade operacional e a capacidade financeira. Portanto, reflete, portanto, esse impacto, né, naquilo que você gera, portanto, com relação às aquisições, né, com relação ao ativo e ao passivo. Então, na verdade, essa mensuração traz essa informação justamente quando você fala em permitir, né, que todos, portanto, faça acesso dessas informações de uma maneira transparente. Seria, portanto, você buscar dados, né, em termos de classificação de ativos e passivos para você traçar, portanto, uma informação mais eficiente. Exatamente, é isso. Os stakeholders. Como o Clenildo falou, aí quando a gente busca dados, essa composição de dados, então mensurar isso, é você ir atrás de dados para poder dar valor. Tá? Quando a gente começa a falar valores de entrada, valores de saída, tanto para o teu ativo, para o teu passivo, então vamos trabalhar 3 critérios aí nesses valores. O primeiro critério, que é o valor de entrada e saída, né? O segundo critério, que é aquele valor observável e não observável. E o terceiro critério, que é o valor, aquilo que é específico e não específico. Então, hoje nós vamos trabalhar, não vamos trabalhar ainda com números, tá? Talvez no nosso próximo encontro a gente comece a trabalhar com números. Então, nós vamos trabalhar esses critérios, tá? Ou seja, quando a gente começa a pensar valor de entrada, a gente tem que lembrar numa palavrinha que a gente viu lá em contabilidade básica. Custo histórico. Ou seja, o que é isso? Custo histórico. É o valor que eu adquiro um bem. Então, toda vez que vocês escutarem essa palavra, custo histórico é o valor de aquisição, é o valor da compra. Então, um dos primeiros critérios para nós mesurarmos um ativo, tá, pessoal, no setor público, no órgão, que pelo critério do seu valor de entrada, seria o quê? O seu custo histórico. Agora, mas, professor, por que o custo histórico? Porque é o valor da aquisição, é o valor da compra. Tá? Então, quando ele diz lá, eu até tirei aqui para eu ler para vocês, ele diz assim mesmo, olha só. Ele diz, para o ativo, os valores de entrada refletem o custo de compra. Ou seja, qual é esse custo de compra? É o custo histórico. O custo histórico e o custo de reposição são valores de entrada. Ou seja,
Quando a gente fala em reposição, eu estar repondo um bem para a organização. Então, lá no material que eu mandei para vocês, ele diz. Então, em falar ainda, então, a gente já sabe que os valores de saída serão o quê? Custo histórico, que é o valor da compra, tá? E o custo o quê? De aquisição. Ou seja, quando a gente começa a falar nisso daí, como é que isso funciona, tá, pessoal? Como é que eu vejo isso? Aí eu tenho que pensar, mas espera aí, o meu custo histórico, como é que eu sei? Na hora da minha aquisição. Tá? Se eu vou comprar uma máquina lá, ou um veículo para o meu órgão, aquele veículo custou R$ 38.000. Esse é o custo histórico dele. Tá? Esse é o valor de compra, custo histórico. E é esse valor que eu vou registrar no meu ativo imobilizado. Então, esses são os valores de entradas do meu ativo. Né? E o custo de reposição, professor? O que seria isso? O custo de reposição é quando uma máquina minha quebra, um computador meu quebra, e eu tenho que repor essa máquina novamente, eu tenho que comprá-la. Então, isso chama custo de reposição, ou seja, estou repondo algo que já era do meu ativo. Então, nós vamos ter esses dois valores de entrada para o ativo: o custo histórico e o custo de reposição. Vamos lá ver o que ele fala de valores de saída, ou seja, como é que eu vou trabalhar esses valores de saída do meu ativo? Ele diz aqui, meus valores de saída. Então, vamos lá ler aqui para vocês. Os valores de saída refletem os benefícios econômicos, tá, de venda e também o montante que será obtido com a utilização do ativo. Ou seja, o que nós queremos falar aí? Esses benefícios econômicos dos valores. Então, aí nós vamos ter na saída o quê? O valor de uso. Ou seja, no momento que eu for dar a saída daquele bem lá do meu ativo, eu tenho que ver quanto ele já foi depreciado, né? Qual o valor atual de uso? Por exemplo, um veículo foi comprado há 2 anos atrás e na época ele foi registrado com seu custo histórico, hoje ele não tem mais o mesmo valor, né? Hoje o valor dele não reflete mais aquele custo histórico de 2 anos atrás. Hoje o valor dele reflete o quê? O valor de uso, né? Ou seja, o seu valor líquido, né? O seu valor sem a depreciação, ou seja, o seu valor depreciável. Nós chamamos de valor residual. Então, esses são os critérios de avaliação, quando a gente fala em mensurar, eu quero dizer o quê? Quanto vale o meu ativo quando ele entra e quanto vale o meu ativo quando ele sai. Então, quando ele entra, eu vou trabalhar com custo histórico e com o valor de reposição. Quando ele sai, eu vou trabalhar com o quê? Um valor de uso. Ou seja, professor, se de repente eu tenho uns armários lá que esses armários não servem mais para administração. Aí eu tenho que ver o tempo de vida útil do armário. Tá? De repente, se eu comprei esse armário 5 anos atrás por R$ 20, e hoje o valor dele é 80 centavos, esse é o valor de saída dele. A pessoa não posso vender por mim? Não. Na contabilidade pública, é bem diferente o critério. Se fosse na privada, tu poderias vender teu, tu vai usar o preço que tu quiseres. Né? De repente, tu tens um carro que reformulou, você colocou som no carro, você equipou. Né? Geralmente, quando você vai vender um carro teu, diga lá, Clenildo. Fale lá. Quer perguntar alguma coisa, Clenildo? Ah, então. Quer falar? Só que eu não estou escutando. E aí, Ed, tudo tranquilo? Acho que o Ed entrou e não conseguiu.
E olha só, pessoal, a gente tem que pensar. A gente já pensou como é que funciona para o ativo. A gente tem que pensar agora para o passivo, né? Como é que funciona os valores de entrada quando a empresa, quando a organização, quando ela, tipo assim, quando ela adquire uma obrigação. Então, vamos ver o que ele diz aqui, né? Quando ela adquire, olha só. Para o passivo, os valores de entrada se relacionam à transação na qual a obrigação contraída ou montante que a entidade aceitaria para assumir, ou seja, na qual a obrigação foi contraída, né? Aí eu tenho que pensar, se no momento que eu contraí aquela obrigação, eu tenho que pensar que naquele momento é o valor da obrigação, ou seja, seu custo histórico, tá? Por exemplo, se eu tenho uma prestação de serviço, tá? Aí, no momento da contratação, o cara diz, olha, meu serviço mensal é R$ 25.000 por mês. Então, na hora que eu contrair essa obrigação de R$ 25.000 por mês, o passivo, este é o valor de entrada, ou seja, o meu custo histórico. Este é o meu valor de entrada. No momento que ele contraiu a obrigação, tá? Então, este é o meu custo histórico. Aí, quando ele diz, vai lá na frente, ou o valor que se presume estar devendo. Opa, peraí. Quando ele fala, ou que aceitaria para assumir um passivo, ou seja, aí eu vou ter o quê? Meu valor presumido, ou seja, aquele valor que eu presumo que eu estou devendo. Então, os valores de entrada do meu passivo vão ser dois. O custo histórico, que é o valor que eu contraio da obrigação no momento que eu contraio a minha obrigação, ou o valor que eu aceitaria, ou seja, valor presumido. No caso, nós temos o caso de energia elétrica, né? Eu não sei quanto eu vou dever mês que vem. Eu não tenho esse valor exato, mas eu tenho o valor presumido, né? Eu tenho o valor estimado, eu trabalho com estimativa. Ele é conta de água, as contas de telefone que não são aqueles planos. Ou seja, então, é o valor que ela aceitaria. Se ela consumiu tantos quilowatts, ela tem que pagar. Então, isso é o valor presumido, ou seja, é um valor que é em cima de uma presunção. Então, esses são os critérios, nós estamos narrando os critérios de entrada e saída para o ativo, e nós estamos falando agora dos critérios de entrada e saída para o passivo. Então, para o passivo, os critérios de entrada, o custo histórico e o valor presumido. Vamos lá mais adiante lá no nosso material. Aí vamos ver os montantes de saída. Os valores de saída refletem o montante exigido para cumprir a obrigação ou montante para liberar a entidade da obrigação. Olha só, ele diz, o montante para cumprir a obrigação e o outro, o montante para liberar a obrigação. Então, aí nós temos dois casos de valores de saída para o passivo, ou seja, na hora que eu vou cumprir a minha obrigação, aí eu tenho que pensar, na hora que eu vou cumprir a minha obrigação, aí eu tenho o valor que valor do custo da obrigação, ou seja, o cumprimento da dívida, ou seja, quanto ela vale, o cumprimento da minha obrigação, ou seja, na hora que eu vou pagar a minha obrigação. Então, esse é o valor de saída, porque na hora que eu pago a minha obrigação, ela é extinta, tá? O meu passivo ele é extinto. Aí eu tenho aqui o meu valor da obrigação. De repente, lá o cara pode dizer, se eu pagar antecipado, ele me dá um desconto, né? Se eu pagar 2 dias antes, ele me dá um desconto. Então, esse é o valor da minha obrigação. Ou ele fala, o valor a ser exigido para extinguir aquela obrigação. Aí eu tenho que pensar o quê? Como é que eu extingo uma obrigação? Aí nós chamamos de valor da liberação. Então, nós temos o primeiro. Quem é o primeiro? O valor da complementação, que é uma das saídas. E o segundo, o valor da liberação. Então, esses aí foram o primeiro critério que nós estamos trabalhando. O critério de entrada e saída, tanto para o ativo
tanto para o passivo. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aí? Eu tenho sempre que pensar em custo histórico. Sempre quando eu for pensar em ativo, quando eu estiver comprando algum bem, eu sempre tenho que pensar quanto é que vale esse meu bem, né? Como é que eu vou fazer o registro, né? É que nem quando você chega numa loja lá. Você chega lá na loja, olha, eu quero comprar uma geladeira à vista. O cara diz, olha, à vista ela é R$ 1.200. Este é o valor da mercadoria. O cara diz, ah, mas se eu fosse comprar para pagar em 6 vezes? O cara diz, olha, já é 1.500. Aí tu tem dois valores, né? Um à vista, que é 1.200, seria o custo histórico dela, e tu tens o valor de negociação, ou seja, 1.500. Tu pode lá, vai lá faturado, né? Aí, na hora, tu tem que pensar isso aí, ah, mas se tu fosse vender essa geladeira para alguém, tu não pode cobrar os 1.500, porque os R$ 300 foi negociação, é juros que tu está pagando, né? Não é o valor do teu bem ele vale 1.200, é o valor histórico dele. Mas, professor, eu estou pagando 1.500, mas porque você está comprando ela financiada. Aqueles R$ 300 a mais é a diferença de financiamento, de 1.200 para 1.500, né? R$ 300 aí são negociações entre você e a empresa, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que o valor histórico ou seja, é o valor de mercado, é o meu custo a valor presente, é quanto vale o meu bem no momento que eu estou comprando, né? É quanto ele vale. Aí nós temos o segundo critério de avaliação. Qual é o segundo critério que ele diz? Então, vamos lá no nosso segundo critério lá, que ele fala, né? Nosso segundo critério, que ele diz lá, sobre os valores do que é para a empresa, né? O que é que nós chamamos de aceitável e não aceitável. Tá? Esse é um dos critérios. Né? O que é as bases de mensuração, ou seja, fatores de medidas de, nós chamamos de aceitáveis ou não aceitáveis, ou seja, os observáveis ou não observáveis. O que é que pode ser observável para a organização? Que ele diz aqui, olha só. Determinadas medidas podem ser classificadas como sendo ou não observáveis em mercado aberto, ativo. As medidas observáveis em mercado são provavelmente as mais fáceis de serem identificadas e verificadas. O que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, se a empresa, a organização, o órgão, ela quer fazer a compra de um bem, então ela vai para o processo de licitação, ela vai para um leilão. Então, esse leilão, ele é observável, porque ele tem várias práticas, cada uma empresa vai entrar com uma prática de preço de mercado. Então, ela é observável, ela é bem objetiva, porque eu consigo verificar preços. Quando ela não é não observável, aqueles casos lá daquela inexigibilidade de licitação, onde eu só tenho um fornecedor, aí é um critério que não é observável, porque eu não tenho como comparar preços. É um critério bem subjetivo. Eu tenho que ter bastante cuidado com isso. Então, quando a gente fala, ele fala lá, esse critério observável e não observável, eu tenho que pensar. O que é observável? É o mais fácil, pessoal, porque eu tenho como comparar preços. É que nem quando você vai fazer uma pesquisa de preço, você pega 3 fornecedores para a tua empresa. Então, tu consegues escolher aquele preço, consegues observar qual é o melhor preço. Mas quando tu vai para algo mais específico, ou seja, algo que só tem um fornecedor, tá? Aí tu não consegues ver isso, né? Quando tu tens apenas um fornecedor, aí fica um negócio meio subjetivo, né? Então nós temos que ter bastante cuidado na questão de preço, né? O que é o observável para a organização. É por isso que ele diz lá que é o mais fácil, é o mais prático. E pessoal, quando a gente trabalha com carta convite, valores menores, ela vai me dar 3 empresas que vão fornecer preços. E essas 3 empresas são valores observáveis, ou seja, eu vou ter o critério de escolha, eu vou escolher o que está melhor.
Eu vou escolher o que é mais conveniente para a administração. Mas quando eu tenho apenas um fornecedor, aí não é observável, ou seja, eu não estou usando esse critério. Eu não tenho como escolher, só é ele, né? Só é ele, eu não tenho critérios de escolha. É por isso que o Tribunal de Contas, eles têm um setor lá dentro do tribunal que diariamente eles pegam o IOF e vão ver qual é o órgão que está comprando com dispensa de licitação ou com inexigibilidade de licitação, para ver se realmente está atendendo ao critério, se encaixa. E, de repente, aí tem gestor que está confundindo o que é uma dispensa de licitação, né? E não está fazendo o processo licitatório. Diga lá. Olha só, poxa, deu problema no computador, acabei vindo pelo Agora celular. melhorou o teu áudio. Pois é, tô pelo celular que tá muito lento pelo Note. Olha só, eu perdi a explicação do seguinte fato. Diga lá. A gente estava falando sobre critérios de mensuração dos ativos, Sim. inicialmente. E aí você estava falando sobre uma das bases de mensuração seria o custo histórico, né? Isso. Você trabalha justamente com a parte de aquisição, que é a entrada, né? O valor de entrada. E aí, valor de entrada, justamente. E depois, eu perdi a explicação na hora que você... Desculpa, né? Se eu estou atrapalhando. Não, que mas isso. Aí, você está falando na hora que... na entrada e depois eu perdi o áudio na hora da saída, né? Travou tudo Isso. aqui. Olha só, então na entrada nós vamos trabalhar com dois valores. O custo de aquisição, quando eu adquiro o bem, a compra, tá? E com o outro, que é o custo de reposição, quando eu vou repor um bem. Então, esses são os dois critérios de entrada para o ativo. O custo histórico, que é o momento da compra, e o custo de reposição, quando eu vou repor um bem. Os critérios de saída, nós temos o valor de uso do bem, ou seja, é quanto ele estava valendo no momento que eu vou dar a saída dele. Por exemplo, se eu tenho um veículo, ele sofreu depreciação. Claro, Certo. na hora que eu for dar a saída dele, vai ser pelo valor de uso, ou seja, quanto eu usei, quanto ele foi depreciado, entendeu? Então, por isso que nós chamamos o valor de uso, ou seja, o valor de uso do bem, entendeu? Então, certo. Certo. Agora ficaram dois ainda, né? Que é o valor de mercado e o preço líquido de venda. Isso. O valor líquido de venda é quando eu vou vender aquele bem pelo valor que ele está no momento valendo. Aí eu vou abater depreciação, eu vou abater se o bem é servível ou não servível. Perfeito, perfeito. E o valor de mercado seria só uma informação com relação, por exemplo, comprei algo de R$10.000, eu verifico depois de um tempo Quanto ele se estaria aquele valendo valor no mercado? Exatamente. Aqui naquele lance da tabela FIP, né, para veículo lá. O cara tem lá o veículo de 2013, quanto está valendo hoje? Tá? Esse é valor de mercado. Certo? Aí nós falamos depois do passivo. Nós falamos os valores de entrada, o passivo e os valores de saída. Nos valores de entrada, nós trabalhamos o valor histórico, ou seja, no momento que o ente contrai aquela obrigação, aquele é o custo histórico. Por exemplo, você contrata uma empresa que vai prestar serviço de limpeza. E ela diz que esse serviço de limpeza, o valor dela mensal é R$20.000. Então, esse é o custo histórico, ou seja, é o valor da contratação, tá? É o valor da entrada da obrigação, o valor que eu estou contratando. Aí nós temos dois critérios, que é o custo histórico e o outro, que é o valor presumido. O que é esse valor presumido? São aqueles valores que eu não conheço, mas presume-se, ou seja, as contas de energia, as contas de água. Então, esses são os valores presumidos. Eu não sei quanto vai dar a energia numa SEMAS da vida no mês que vem, mas presume-se, pelo histórico, fica entre 15 a 20 mil reais. Tipo assim, então, estes são os critérios de entrada para o passivo. O custo histórico e o valor presumido. Aí falamos também, tá? Falamos também da saída. Então, nós temos dois critérios para a saída, que nós vimos com vocês. Ou seja, o custo de cumprimento da
obrigação, ou seja, no momento que eu vou pagar a minha obrigação, aquele é o valor da custo de cumprimento. Ou seja, de repente o cara diz, olha, se tu me pagares, tá, 2 dias antes, eu te dou um desconto. Tá? Só para encerrar, o nosso tempo está quase terminando. Aí nós vamos ter um desconto. Então, aquele é o valor da saída da obrigação. Mas também tem aquele outro lá, logo no valor, que da liquidação da obrigação, ou seja, o valor que eu vou quitar aquela minha obrigação. Ou pode ser com juros, ou pode pagar com atraso, ou pode ser o valor real de eu pagar em dias. Então, nós temos os 2 valores, tá? Os critérios de avaliação para valor. Ou seja, o valor do cumprimento da obrigação, tá? Que é pelo custo, ou então o valor da liquidação. Eu posso pagar com atraso, ou posso pagar antecipado. Então, são esses 2 critérios de saída, ou seja, quanto eu estou pagando no momento que eu estou liquidando, no momento que eu estou zerando aquela minha obrigação. Beleza aí? E com relação aos outros critérios, né, que são os observáveis e não observáveis, e o específico e não específico. Isso. O observável, falou sobre isso? Falei só do observável. O que é o critério do observável? A gente tem que pensar o seguinte. O observável é aquilo que a organização é o geral, ou seja, quando ela vai fazer uma cotação de preço, quando ela vai participar de um pregão eletrônico. Então, várias empresas entram com seus valores. Então, ali não há subjetividade, tá? Ali não há subjetividade, tá? Ali nós temos o quê? Valores em gerais. Então, tudo aquilo que se consegue observar são valores em gerais. E o não observável é quando eu vou comprar digamos assim, eu tenho uma empresa que somente ela me fornece. Ou seja, há aquele momento da dispensa da licitação. Certo, meus queridos? Então, vai ficar para a nossa próxima aula, né? No nosso tempo já apareceu o avisozinho aqui, o nosso critério específico, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar o critério específico. A nossa atividade da semana é justamente sobre isso. Eu dei um caso lá e vocês vão identificar qual é o critério de avaliação daquele caso, certo? Então, vocês... Diga lá. Professor, com relação a essa atividade dessa semana agora, então, eu vou só classificar nos critérios de mensuração, né, com relação aquilo que a gente fala, com relação ao valor de entrada, né? Isso. Seja observável e seja específico, não é isso? Isso, beleza, exatamente. Tá? Se ele é observável, seria específico. E quando a gente for falar de entrada, ele é pelo custo histórico, pelo valor de mercado, tipo assim. Eu vou se informar isso daí, certo? Eu vou se informar isso. Bacana. Aí, beleza. Essa semana não vai ter atividade, tá, pessoal? Essa semana não tem atividade. Nós vamos agora alternar as semanas, tá certo? Então, vocês vão ficar essa semana livre para fazer a atividade. Professor, diga lá. Boa noite a todos aí. Eu estou tendo problema com a internet, mas eu queria perguntar o seguinte. Essa atividade que o senhor já colocou é para essa semana ou é para entregar na outra? Na outra. Tá? Eu vou escrever tá, o caso dela, que é para poder igualar depois, tá? Ok, então. Então, ela vai até o dia 17, tá, pessoal? Avise lá os demais. Então, e eu vou aumentar a pontuação dela também, tá? Ela já não vale mais um ponto, tá? Eu vou aumentar a pontuação dela. Tá? Então, Ebira, diga lá. Quer dizer que essa atividade que é para entregar domingo, a gente ainda vai ter mais uma aula, isso? Mais um encontro? Sim, com certeza. Com certeza. Então, não é para se preocupar para entregar no prazo do domingo mais, não? Não, era até dia 17, tá certo? Eu estendi o prazo dela. Tá bacana. E vou aumentar a pontuação também dela, tá certo? Tá beleza, então. Ok, pessoal? Então, bom fim de semana, bons estudos, se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Um abraço aí para todos. Tá bom, boa noite. Internet, velho. Tô lutando com ela hoje. Um abraço, meus queridos. Valeu. Boa noite. Fala, DJ Anderson.